gente possa entender essa resposta maravilhosa que Pedro deu aqui a Jesus, eu vou fazer aqui um breve comentário a respeito do que estava se passando naquele momento. Tá? Jesus havia acabado de fazer uma grande multiplicação de pães e peixes, alimentado uma grande multidão, tá? E depois que ele alimenta essa multidão, ele dá ordem aos seus discípulos a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Depois ele vai encontrando aos seus discípulos caminhando por sobre as águas, e quando chega lá do outro lado, a multidão que havia sido saciada lá atrás, vai atrás dele, em busca novamente de quê? Do pão para alimentar o quê? O seu corpo. Só que Jesus então começa a discorrer de um outro alimento, de um outro pão, que em vez de alimentar o corpo, vai alimentar o quê? A alma. Ele começa a falar de um pão que vai saciar a fome espiritual daquele povo. E o que acontece? Olha só o que ele diz, voltando uma página aí, no livro, no Romanos capítulo 6 ainda, no versículo 50, ele diz assim: este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o que acontece? Então, quando ele começa a discorrer a respeito desse pão que é a sua carne, que ele é o pão vivo que desce do céu, que quem dele se alimentar não vai perecer, isso então começa a causar murmuração entre os judeus, e isso escandaliza muitos deles, e muitas daquelas pessoas que seguiam Jesus então vão o abandonar, vão deixar de seguir a Jesus. Como está escrito aí no texto, olha o que diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirai-vos? Aí vem a maravilhosa resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Senhor, qual caminho nós vamos seguir? Para quem nós vamos ir? Se a vida está no Senhor, para onde nós vamos? Porque a vida está onde? Em Cristo, e fora de Cristo não há vida. E Pedro foi feliz na sua resposta: Senhor, para onde nós vamos? Qual caminho nós vamos seguir? Se a vida eterna está no Senhor. Aí vem a pergunta: por que muitos de nós abandonam o caminho? Vão seguir outros caminhos. Se a palavra deixa claro, somente em Cristo há vida eterna. E muitos vão trilhar outros caminhos. Vão seguir outros rumos, deixando e abandonando o Senhor. Mas Pedro disse: para onde iremos? Se eu e você queremos chegar até Deus, se esse é o seu objetivo, se esse é o objetivo da igreja, então nós entendemos que há somente um caminho, que nos conduz aonde? A vida eterna. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe
Jesus. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Não há outro caminho que vai te levar a Deus seguro que não seja Jesus Cristo. Por isso que ele fala, olha, eu sou o caminho. Ele é quem nos liga a Deus. É Ele quem nos conduz a Deus. Jesus é quem intercede por nós, aonde? Com quem? Com quem? Deus. Com Deus. Então não há outro caminho. Não existe atalho, né? Não existe outro rumo que você possa tomar que vai te levar a Deus. Se eu e você queremos chegar diante de Deus e ter a vida eterna, o caminho é Jesus. O caminho é Cristo, porque Ele diz, eu sou o único que te conduz a Deus. Eu sou o caminho, a verdade. Que verdade é essa? Olha o que diz João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus é o caminho e Ele é a verdade que nos liberta. Mas nos liberta de quê? De que Ele nos liberta? De uma vida de pecado, de uma vida que não agrada a Deus, de um caminho que estávamos trilhando que nos levava para a morte, porque andávamos de qualquer maneira, de qualquer jeito, cheios de pecado. E a palavra de Deus é bem clara que o pecado nos separa de Deus, e o salário do pecado é a morte, ou seja, estamos caminhando para a morte, mas Jesus trouxe um novo caminho que nos conduz a Deus e nos liberta de tudo aquilo que nos tirava da presença de Deus, que é o pecado. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. E quando nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, há transformação em nossa vida, há mudança de rumo em nossa vida. Aquela vida que tínhamos antes, que nos conduzia para o pecado, não faz mais parte de nós. A nossa vida muda, irmãos. Ela muda o rumo, ela muda o sentido, ela muda tudo. É uma nova novidade de vida. Tínhamos uma vida condizente com o pecado. Uma vida que nos separava de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Mas agora não. Nós procuramos andar uma vida de santidade. Vamos errar? Vamos, porque somos pais, ainda somos carnais. Mas a palavra de Deus fala que nós temos um advogado que é fiel, que intercede por nós, que é Jesus Cristo. E Ele quem nos fortalece. Quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo de Deus, nos encher de Jesus Cristo, nós caminhamos para a vida eterna. Houve uma transformação em nós, uma nova mudança, uma nova mentalidade. Aquela vida que tínhamos cheia de pecado, que para nós tanto faz, né? Fazíamos tudo de errado e não nos pesava a consciência, agora é diferente. Nós temos uma vida agora na presença de Deus. Nós decidimos entre o que é certo e o que é errado. Nós temos esse entendimento para fazer aquilo que é certo e agradar a Deus. Mas antes não.
Antes a nossa consciência não nos acusava, então nós vivíamos de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas quando conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, essa verdade nos libertou daquela vida. E nos deu um novo entendimento para que nós possamos discernir entre o certo e o errado. Como agradar a Deus e como desagradar a Deus. E essa sabedoria, essa libertação que Deus nos deu, nos dá entendimento para que nós possamos andar segundo a vontade do nosso Deus, trilhando o caminho que é Jesus Cristo. Por isso que ele fala lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e o que? A vida e vida eterna. Tudo isso está onde? Em Jesus Cristo. E ele fala, como ele diz lá, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Ele, irmãos. Porque Ele é o caminho que nos conduz, Ele é a verdade que nos liberta, e a vida está nele. Olha o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1. Para você ter ideia, o que vai falar a respeito de Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o que diz no versículo 3: Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, então Jesus é a expressão exata de quem? De Deus. Ele é a expressão exata do nosso Deus. Não é nenhuma imitação barata, não é nenhum outro caminho, mas Ele é exatamente Deus. Então, por isso que as Escrituras afirmam que Ele é o único caminho que pode te levar aonde? Aos céus. Ele é o único caminho que nós temos que nos dá a segurança de podermos chegar à vida eterna, de estar com Deus. Porque a palavra de Deus fala aqui que Ele é o resplendor da glória e expressão exata de Deus. E o que ele diz aí, olha, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o quê? A purificação do pecado, depois dele ter levado na cruz os nossos pecados, perdoado os nossos pecados, que ele diz aí, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que ele fez a purificação por nós, morrendo em nosso lugar, pagando o salário do pecado por nós, hoje ele está onde? Assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Depois dele ter sido sacrificado naquela cruz, hoje ele está aonde? No céu, intercedendo por mim e por você. Nos dando sabedoria, nos enchendo do seu Espírito, para que nós possamos permanecer fiéis no caminho dele. Olha o que diz Hebreus 12, versículo de 1 a 2. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediam, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Mas o que ele fala? Corramos com perseverança, permanecendo que firmes no caminho que é Jesus Cristo. Porque, irmãos, lutas nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter o tempo inteiro. Porque é uma luta dentro de nós o tempo todo. É uma luta do espírito contra a carne. Nós somos tentados o tempo inteiro. O tempo todo nós somos tentados. Mas nós precisamos o quê? Correr com perseverança, resistir firmes na fé, alicerçados em Cristo Jesus, para que nós possamos concluir a nossa carreira, concluir e receber o nosso galardão. Olha o que ele diz, mas para isso o que eu preciso fazer? Olha o versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é quem? Jesus. Então os meus olhos precisam estar voltados para quem? Jesus. Se eu quero vencer, eu preciso olhar para quem? Jesus. Aqui está falando que eu posso olhar para outro caminho? Não. Para outra direção? Não. Mas olhar para quem? Jesus, que é o autor e consumador da fé. E se eu quero vencer as minhas lutas e as minhas dificuldades e permanecer fiel, a palavra de Deus está falando comigo agora. Mire Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Porque Ele é o único que vai te levar à vida eterna. Ele é o único que vai nos levar com segurança até Deus. E se eu estou olhando firmemente para Jesus Cristo, eu vou ter forças para vencer as minhas lutas, as minhas dificuldades e os meus pecados. Para que eu possa o quê? Vencê-los e herdar a vida eterna. Então, olha o que a palavra de Deus nos mostra. Se eu quero vencer, olhe para Jesus. Se eu quero chegar até o céu, olhe para Jesus. Firmemente. Não olhe de qualquer maneira, de qualquer forma, mas olhe o quê? Firmemente. Com certeza no seu coração que Ele é o único que pode te levar até Deus. Para encerrar, Efésios capítulo 3. Versículo 17. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós o quê? Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, que através de Jesus Cristo opera em nós muito mais do que nós pedimos e pensamos,
que transformou a nossa vida de pecador em uma vida de santidade, para que nós pudéssemos ter o privilégio de estar na presença de Deus. É mérito nosso? Não. É porque o amor de Deus nos alcançou. E Ele pode fazer muito mais por nós. Se você permanecer fiel na presença do nosso Deus, Ele vai te dar a vida eterna. E aí ele fala, olha, para que nós possamos conhecer o comprimento desse amor, a largura, que excede todo o nosso entendimento. Irmãos, isso vai ser maravilhoso quando nós chegarmos lá. Nós não temos ideia do que vai ser. Nós não temos noção. Nós conhecemos, né, uma parte da glória, mas quando nós estivermos lá, nós vamos conhecer toda a glória de Deus. Então não desista desse caminho. Não queira trilhar outro caminho, porque Jesus é o único caminho que vai te levar a Deus. Se você desistir dele e procurar outro caminho, você vai morrer. E morrer não é fisicamente, não, morrer eternamente, que é o pior ainda. Você vai passar a eternidade sem Deus. Então, que nós possamos entender que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. E que nós possamos permanecer firmes e alicerçados nesse caminho, olhando firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Não desista desse caminho, porque é nesse caminho que você vai chegar até Deus. Que Deus abençoe a nós.